E vocês têm conseguido dano moral em ação previdenciária? Oi? Mero de sabor? Vamos falar um pouquinho da petição inicial. Estão aumentando os precedentes de favoráveis a dano moral, tá? Estão aumentando. Não é ainda uma questão muito constante, mas nós já temos mais precedentes do que está evoluindo. O que tem de novo na petição inicial que deve ser observado? A indicação da existência de união estável. Embora isso todo mundo já dizia, né? Eu era casado, vivia união estável, mas se for solteiro, estado civil, tem que dizer se tem união estável. Inscrição no CPF. Número do CPF. Quando vai pedir um benefício mesmo assistencial, tem o CPF, todo mundo? Vocês conseguem ajuizar a ação sem ter CPF da parte? E aí, se é mesmo um benefício assistencial, manda primeiro fazer o CPF? É fácil preparar, né? Mas é obrigatório agora, está no próprio código. E o endereço eletrônico? Vocês viram que está na petição inicial? Como requisito. Como mudando o endereço, tem que mudar que o endereço eletrônico, o endereço... Se ela mudar de endereço físico, tu não tem que informar? Bom, é um requisito novo. É um requisito novo, mas vamos dizer assim, e se a parte não tiver? Se não tiver nem acesso. Se não tiver nem acesso à rede de computadores. Se não tem um computador, se não tiver internet. Vai poder ser indeferida a petição inicial por falta de endereço eletrônico da parte? Não, né? Então é o ideal que a parte tenha o endereço eletrônico. Se ela não tiver, o que eu tenho percebido? A maioria dos advogados tem colocado o próprio endereço dele, do escritório ou do próprio advogado. Isso não te pertence. É. Uhum. E é o objetivo de formar um cadastro nacional. É verdade, tem isso colocado. O CPF, uma vez feito, ele vai permanecer. O endereço eletrônico, a parte ela pode criar um, daqui a pouco ela não paga lá o provedor, ela perde aquele endereço, ela troca por um motivo ou outro, enfim. Mas a ideia seria essa mesmo, né? Bom, e a outra, outro requisito que tem que ser dito é a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Então, se há o interesse ou não na audiência de conciliação ou mediação. Certo? É o outro requisito. O que o 319 ele fala? Que a petição não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere aquele inciso lá do endereço eletrônico, for possível a citação do réu, quer dizer, e a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Então, quer dizer, até mesmo o próprio CPF, mas o CPF hoje é fácil obter, né, para se fazer. Então, vamos deixar assim, que poderíamos deixar de lado essa questão do endereço eletrônico. Aí faz assim, na petição inicial,
informe o endereço eletrônico do advogado que subscreve essa petição, tendo em vista que a parte não tem acesso à rede mundial de computadores. Pronto, está justificado e você não fica usando o endereço, fornecendo o seu endereço de advogado como sendo o da parte. É melhor, só uma justificaçãozinha bem simples assim, está resolvido, né? E aí tá perfeito, tá? Então a petição inicial muda isso. Bom, então, chegando à petição inicial, o juiz vai mandar, então, que se mandar emendar, é uma outra situação importante, quando vai mandar emendar inicial. Ele tem que indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. Porque o que acontecia muito na prática? Emende-se a inicial. E aí o advogado tentava decifrar o que ele tinha feito de errado, né? O que eu fiz de errado? O que eu esqueci de colocar nessa petição? Aí colocava um monte de coisa, aí não era aquilo de novo. E não adivinhava, né? Então agora o código coloca, o prazo é 15 dias e tem que ter no despacho a indicação precisa do que deve ser corrigido ou complementado. Então se não vier, diz, tem que fazer uma petição. Ó, por favor, informe com precisão que deve ser corrigido ou complementado nos termos do artigo 321. Tá? Mas o que está faltando? Mandando adequar a petição inicial, processo de arrendamento. Processo que foi ajuizado antes do novo código? Não. Não, mas aí não pode, porque é aquela primeira regra que eu coloquei no início. Você não pode agora, com o processo andando, mudar aquilo que já foi iniciado e feito na vigência do código. O novo CPC também ano passado. Mas no fundo a petição inicial não muda tanto. O que ela muda mesmo, nós estamos vendo aqui, ó, é a qualificação da parte. O CPF já era usado. Ou se for pessoa jurídica, CNPJ. E a opção pela conciliação ou não, ela pode ser dita a qualquer momento, interesse ou não pela conciliação. Não vejo assim, uma decisão assim muito aberta, né, para dizer o que está faltando naquela petição inicial que não atende o antigo CPC, né? Bom, agora pelo novo CPC, o autor então poderá até a citação aditar ou alterar o pedido, a causa de pedir também, né? Não só o pedido, independentemente do consentimento do réu, e até o saneamento pode, então, com o consentimento do réu. Né? Bom, só para voltar um pouquinho aqui do valor da causa e renúncia dos juizados. Bom, o valor da causa, o CPC fala, e era o que já vinha sendo adotado também por maioria dos juizados. Quando tem parcelas vencidas e vincendas, são as parcelas vencidas, mais 12 vincendas para a definição do valor da causa. Quando há renúncia para o ajuizamento, essa renúncia envolve apenas o que ultrapassa o limite de competência do juizado no momento da propositura. Mas se no decorrer do processo houver acúmulos de outras parcelas, quando chegar na fase final do processo, a condenação pode superar os 60 salários mínimos, pode ir a 100, 200, não tem limite. A única diferença é que daí vai se pagar por precatório e não por RPV. E poderá haver uma segunda renúncia na hora do pagamento. Então são duas possibilidades de renúncia, uma para definição de competência e outra para pagamento. Tá? Então só para definir isso com relação ao valor da causa. Bom, a contestação continua em 15 dias, só que o início do prazo é da audiência de conciliação ou mediação, e não mais daquela citação. E se não houver, então, audiência de conciliação ou citação, então ela será
do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando for o caso. Só que a maioria das vezes, se o juiz entender que não é caso de designação de audiência de conciliação e mediação, ele diz que não vai designar e já cita para a parte contestar e está resolvido, como sempre foi, né? Só que ele tem que dizer, não se trata de caso de conciliação, porque o INSS não tem adotado fazer conciliação nessas matérias, então deixo de designar a audiência de conciliação e já cito o INSS para apresentar contestação. Então, na prática, é o que acontece. Agora vem uma questão da mudança dos prazos também para o INSS. No âmbito dos juizados, é uma questão tranquila no aspecto, porque o INSS no juizados nunca tinha prazo em quadro para contestar nem dobro para recorrer. O prazo nos juizados é simples nesse ponto. Agora, no procedimento comum, o prazo não é mais em quadro para contestar, ele é em dobro, e dobro para recorrer. O único problema é que é em dobro para todas as manifestações. Então, é essa a regra que está no 183. A União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, autarquias, gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Intimação pessoal aqui, quando é processo eletrônico, se entende é feita pelo processo eletrônico. Só que daí no processo eletrônico, o que acontece? É remetida a intimação, tem um prazo de carência de 10 dias, que é a lei do processo eletrônico, só depois começa a contar o prazo. Então, o prazo vai longo, né? Então, o que aconteceu aqui de mudança em relação a isso? Não tem quadro para o mais, mas é dobro para tudo, no procedimento comum. No dos juizados não é prazo diferenciado para nada, tá? Bom, a questão da contestação agora foi tudo compatibilizado, não há mais incidente disso ou daquilo, tudo se alega na contestação. Bom, improcedência liminar do pedido aqui que eu queria comentar com vocês. Então vem aqui, ó. A parte entra com o pedido e quer a acumulação de auxílio acidente com a aposentadoria, como comentei há pouco. Aí o juiz, procedência liminar do pedido, por quê? Contraria o recurso repetitivo do STJ, 555, 556 e a súmula 507. Mas aí vocês têm que colocar a inicial, se for entrar com essa ação. Embora o STJ já tenha julgado em recurso repetitivo, essa matéria tem repercussão geral do Supremo, então postula que a ação seja dada andamento em virtude da existência da repercussão geral, muito embora já tenha decisão em recurso repetitivo e súmula do STJ, para que essa ação não seja julgada em procedência liminar da pretensão, certo? Senão vai para esse caminho. Aí vem aquela outra questão que eu falei para vocês, que eu estava comentando há pouco, da repercussão geral 0,89 do auxílio reclusão. Para vocês não caírem nessa aqui, vocês têm que, então, tentar mostrar a distinção. Não se aplica essa repercussão geral, porque esse caso está causando uma vulnerabilidade social, tal qual aconteceu com a questão do LOAS, que mereceu um tratamento diferenciado nessas situações, e o caso aqui é semelhante. Tentar mostrar o distingue, senão vai acontecer improcedência liminar do pedido. Então, o que autoriza as causas que dispensam instrução? Né? 332. Isso se aplica aos juizados, independentemente da citação do réu. Quando o pedido ele contrariar súmula do STF e do STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, julgamento, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. E o juiz também poderá julgar liminarmente procedente o pedido, se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Então, de plano. Então, vem aquele caso, por exemplo, que eu comentei antes. O segurado quer contar o tempo rural e especial.
E a aposentadoria tem mais de 10 anos. Aí o juiz aplica a decadência de plano e julga improcedente eliminar o pedido. Então, tem que tentar desde logo, pedindo que seja dado prosseguimento, embora tenha entendimentos diversos, tem favorável na TNU, no STJ, pedindo então o prosseguimento. Se não for, aí tem que recorrer, né? Tem sido entendido que o procedimento, o julgamento liminar, ele pode ser empregado nos juizados, como eu falei também, né? Só para mostrar aqui os enunciados, que é o caso. A gratuidade da justiça continua como era? Melhorou? Piorou? Que a ação previdenciária, via de regra, gratuidade, né? Agora o novo CPC fala em termo gratuidade. Artigo 98 a 102. Ela é eminentemente processual. E ela pode ser requerida a qualquer tempo, no início, seja no início ou no curso. Então, ela ainda atende. Isso. E a regra de caso vencido, o pagamento é só nos próximos 5 anos, se melhorar a situação econômica. Isso não mudou também como já era na Lei 10.060. Tá? Só que diz o seguinte, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo antes de fazê-lo determinar a parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Tá? Então, eu achei que está até melhor. Presume-se verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Ela pode dar... Pode. Isso pode. Isso pode. No sentido de não conceder ela para tudo, né? Pode, de repente, conceder apenas para a perícia, ou pode não conceder para a perícia e conceder para custas e honorários. Exatamente. Pode classificar ela, né? Então, os juízes estaduais não estão concedendo a gratuidade para pagamento da perícia por falta de verbas. Isso é um problema muito sério. É um problema sério e que está citando na Justiça Estadual. Mas a Justiça Federal passa por uma dotação orçamentária cada vez mais restrita. A única situação, sabe o que foi? Que a Justiça Federal ainda está pagando porque ela não reajustou mais o valor das perícias, né? Então, o valor da perícia na Justiça Federal é, ó... Aí o que acontece? Não, aí o que acontece? É um problema nisso. Sabe o que acontece? Você não reajusta o valor da perícia, o que o perito quer fazer? Aumentar a quantidade de perícias porque o valor é baixo. E na medida que aumenta o número de perícias, diminui a qualidade da perícia, não é verdade? Então esse é um problema muito sério. É a mesma coisa que aquela situação. Você vai procurar um médico que atende por plano de saúde hoje. A dificuldade dos médicos. E quando eles atendem, ainda a consulta deles é rapidinha, porque eles querem atender 30, 40 consultas no dia por plano de saúde, não é verdade? Quando você vai fazer uma consulta com um médico que você paga particular,
em que ele pode lhe cobrar lá 500, 600 reais uma consulta, muitas vezes, aí ele tem aquele tempo todo de te ouvir, de te atender com todo o tempo, sem aquela pressa, porque às vezes ele leva até 1 hora para uma consulta. Aí quando vai, o sujeito que vai fazer por plano de saúde, que ele recebe 50 reais, ele quer consultar em 15 minutos. Então o que está acontecendo com a perícia hoje judicial, e que tem caído a qualidade, na verdade é isso. Quando o perito recebia um valor bom, ele marcava um número de perícias pequeno por dia, porque aquilo já o remunerava bem. O valor da perícia não foi mais reajustado, porque o número de perícias aumentou e a dotação orçamentária se manteve a mesma. Então, o que o perito faz? Aumenta um número, diminui o tempo e cai a qualidade. Então, se nós formos ver, essa é a realidade que a gente vive hoje. Não é? Não. É isso que a gente vivencia na área da saúde, é isso que a gente vivencia na área das perícias médicas. Infelizmente, nós estamos passando por um período, e vou dizer, eu colaboro lá no Conselho da Justiça Federal e a gente não vê muita saída para isso. Não vê porque é o seguinte, aumentar o valor, para aumentar 50 reais o valor da perícia médica, isso representa no orçamento todo um valor milionário, e não tem esse dinheiro. Então, acaba-se o valor da perícia congelado, e a qualidade a gente sabe que está piorando, porque não tem o que fazer. É, por exemplo, o seguinte, o que nós temos, e isso se reflete com os planos de saúde, que não conseguem melhorar o valor que pago por os médicos pelas consultas, isso se refere ao Sistema Único de Saúde, que paga um valor que quase não se enxerga mais por uma consulta médica, e aí nós temos toda essa perda de qualidade. Então, a Justiça Estadual talvez adotou um critério que, aparentemente, daqui a um pouco, tu vai dizer assim, sabe que eu prefiro pagar 800 reais em uma perícia de qualidade? Se tiver condições de pagar, evidentemente. Mas... Exato. Parcelar a perícia. E aí deu o parcelamento? Não. O quê? 3 anos? Você tem pelo menos. Perícia foi pouco. Perícia desfavorável. É. É, então ele quer cobrar mais. É. Muito bem, então, só para complementar, então, gratuidade da justiça, tem esses pormenores, tem um enunciado do FONAGEF que diz que quem ganha até o limite de isenção do imposto de renda presume-se necessitado, quem ganha acima, se declarar que não tem condições, também deve ser concedido, né? Ela não foi totalmente revogada, parcialmente. Parcialmente. Tem muita gente, tem muitos juízes usando esse enunciado do FONAGEF com base nessa lei e dando só para quem ganha até o limite de isenção do imposto de renda. Mas o que eu quero dizer, esse critério ele tem que ser usado no seguinte sentido. Quem ganha até o limite de isenção, não se discute. Quem ganha acima, demonstre. Olha, ganhei um pouco acima, tenho filhos menores, não tenho outra fonte de renda, não tenho condições realmente de pagar. E aí, então, a continuidade da concessão.
Pessoal, então, esse material todo estou encaminhando para vocês. Segunda-feira todo mundo vai receber das duas partes, tá? Agradeço a colaboração dada pelo debate que foi muito rico, né? Porque assim é bom, quando a gente pode debater. E eu sei que vocês têm muita experiência e em outra oportunidade, quem vier fazer a pós aqui no IEPREV, então, terá a oportunidade de continuar debatendo muitos pontos. Quem não puder participar, o IEPREV faz constantemente cursos também de atualização e a gente tem condições de se manter uma forma de debatendo e aprimorando. Obrigado por todos e até a próxima.